Muitas pessoas gostariam de receber uma renda passiva para complementar a renda pessoal, ou até mesmo parar de trabalhar. Renda passiva é aquela que cai na sua conta sem você precisar fazer nada. É o dinheiro que vem dos seus investimentos. E na Bolsa Americana existem várias formas de você criar uma renda passiva e, melhor ainda, em dólar. Uma delas é investindo nos famosos REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Por isso, nesse vídeo eu separei para vocês 3 REITs que eu acho interessantes para vocês estudarem, que pagam dividendos todos os meses em dólar, até para vocês entenderem como que funcionam os REITs lá fora, qual que é a diferença de um fundo imobiliário aqui no Brasil, e mais pro final eu vou mostrar para vocês o quanto você precisaria investir em cada um desses REITs para receber os seus $500 líquidos na sua conta todos os meses. Assim como os fundos imobiliários no Brasil, os REITs também investem em imóveis e geram receita através do aluguel deles, podendo pagar dividendos aos seus acionistas. A principal diferença entre um REIT e um fundo imobiliário aqui no Brasil é que o fundo imobiliário ele não consegue se alavancar com dívida, porque o fundo imobiliário é um fundo. Já os REITs no exterior, eles são considerados empresas muito similares com as ações, e por isso eles conseguem ter uma liberdade um pouco maior sobre a movimentação financeira. Além disso, enquanto a maioria dos fundos imobiliários no Brasil possuem 10, 15, 20 imóveis por fundo imobiliário, a gente tem nos Estados Unidos REIT com a grande maioria acima de 2.000 imóveis, alguns com 5.000, 15.000 imóveis por REIT. Então o tamanho dos REITs acabam sendo muito maiores, eles acabam comprando muitos imóveis, alugando tudo aquilo lá, gerando uma baita dinheiro em cima daquilo e te pagando dividendos. Só pra vocês terem ideia, nos Estados Unidos são quase 200 REITs listados na bolsa, dos mais de 10 setores diferentes que é possível você comprar deles. E muitos dizem também, os fundos imobiliários acabam pagando um dividendo yield, maior, um dividendo maior do que os REITs nos Estados Unidos. Mas na prática, isso pode te trazer até algumas diferenças ruins para os fundos imobiliários, porque a gente tem que considerar o retorno total, o quanto aquele fundo imobiliário está te trazendo de rentabilidade da cota e dividendos. Somados, eles têm que te dar uma rentabilidade positiva. Mas se a gente comparar com os REITs, que entregam valorização e dividendos, só que dividendos um pouco menor do que os fundos imobiliários em dividendo yield, eles são melhores. Eu vou mostrar uma comparação para vocês. Então não adianta fazer uma comparação simples de o dividendo yield nos fundos imobiliários é maior do que os REITs. Nessa conta aí você tem que considerar a variação do dólar que você ganha com o dólar ao longo do tempo quando você coloca nos REITs. Você tem que considerar que a inflação nos Estados Unidos é a metade do Brasil, então seu dinheiro perde menos lá nos Estados Unidos do que colocado nos fundos imobiliários no Brasil, fora que as possibilidades de investimento nos REITs são muito mais interessantes. E aí só para mostrar uma comparação aqui, desde 2012 do REIT STAG comprado com o fundo imobiliário BTLG11, aqui a gente está considerando reinvestindo os dividendos, e a valorização da cota. E aí você pode ver que o STAG, que é um REIT do setor de galpão, valorizou 468%, enquanto o BTLG11, que é um fundo imobiliário, valorizou mais de 296%. Fora que aqui não está considerando no STAG a valorização de quase aí 100% do dólar também durante esse período, que deveria ser somado aqui caso você seja brasileiro. Então, sim, alguns REITs, grande maioria deles, vão ser muito mais rentáveis do que os fundos imobiliários. E para trazer alguns exemplos de REITs que eu acho interessante vocês estudarem, eu trouxe 3 aqui deles que pagam dividendos todos os meses e depois a gente vai calcular quanto você precisaria investir para receber $500 todos os meses com esses exemplos. O EPR Properties é um REIT do setor mais considerado como entretenimento. Isso porque esse REIT vai ter 359 imóveis nos Estados Unidos, que incluem resorts, parque aquático, museus e cinemas, zoológicos e até hotéis no Alasca em montanhas de esqui. A taxa de ocupação está em 99% e atualmente são 59 inquilinos, sendo que o maior é o Top Golf, que ocupa 14,7% do portfólio, o que é bem alto e tem que, de certa forma, ficar um pouco de olho. Esse aqui é um pouquinho do gráfico do REIT EPR Properties. Desde 2019, depois ali da pandemia em si, ele sofreu bastante, não conseguiu recuperar, porque ele lida totalmente com o setor de entretenimento, que foi o que mais sofreu nesse fechamento todo, então ele tá voltando aos poucos. Ele é um REIT que tem atualmente um dividend yield perto dos 7%, lembrando que ele paga dividendos mensais. Olhando para os fundamentos, ele é um REIT que cresce receita, cresce FFO ao longo do tempo, Obviamente aqui em 2020 foi um ano totalmente atípico, mas isso começou a voltar ao normal aqui pro REIT.
O Realty Income é o maior REIT do setor de varejo, com lojas da Dollar General, restaurantes como Taco Bell, mercados como Walmart, farmácias como CVS e várias outras lojas do setor de varejo. E para aumentar ainda mais o seu portfólio, que já era enorme, o Realty Income adquiriu recentemente o Spirit Realty por 9,3 bilhões de dólares. Então, basicamente, com essa aquisição, esse Realty Income, que é um dos melhores REITs aí da Bolsa Americana, que paga dividendos mensais e maiores aí do setor de varejo, vai aumentar a exposição aqui nos seus top inquilinos, que hoje é Dollar General, Walgreens, 7-Eleven, e vai aumentar a exposição aqui também na parte industrial, né? Vai para 15%, vai ficar com 80% na parte de varejo. E além de ter imóveis em todos os estados dos Estados Unidos, o Realty Income também possui diversos imóveis na Europa. A taxa de ocupação desse REIT sempre se manteve alta, com uma média de 98,2% desde 1998. Esse aqui é um pouquinho do gráfico do Realty Income ao longo do tempo, você pode ver que é bem interessante a valorização dele. Caiu bastante recentemente, muita gente tem ficado preocupado, mas os números não mudaram quase nada, é simplesmente por conta da economia americana estar um pouco mais fraca. Ele também vai pagar dividendos mensais e tem um dividendo yield próximo dos 6% atualmente. Se a gente for olhar os seus fundamentos, a receita também vem crescendo ao longo do tempo, FFO também, então a gente vê que a queda da cota dele não faz significância com os fundamentos que vem aumentando ao longo desses últimos anos, fora aí seus quase 15 mil imóveis que ele tem dentro do portfólio. Esse é um REIT do setor industrial, que possui diversos armazéns e galpões logísticos em 41 estados dos Estados Unidos. Atualmente, o REIT tem 563 imóveis em seu portfólio, sendo que vem realizando aquisições ano após ano para aumentar essa quantidade. A taxa de ocupação atual é de 97,6%. Esse aqui é um pouquinho do top 10 inquilinos que fazem parte do STAG. Vocês podem ver que a Amazon é representativo, o maior, né, a 3% de todos os galpões, e depois a gente tem outras empresas aqui, até mesmo como a FedEx, que tem 0,8% do portfólio. Vocês podem ver que os top 10 inquilinos atuam atualmente com 10% do portfólio total do STAG, o que é bem baixo e realmente bem diversificado, né? A gente vê que os inquilinos deles não tomam muito do portfólio, então se algum vier a falir, eles não acabam quebrando. Ou seja, continuam recebendo ainda bastante aluguéis para passar para vocês em forma de dividendos. Esse aqui é um dado bem interessante que mostra as vendas totais feitas no e-commerce nos Estados Unidos, que atualmente está em 14%. Isso é bem interessante porque acaba atrelando totalmente com um galpão, né? Quanto mais venda online a gente tiver, a tendência é que mais galpões sejam solicitados, já que vendas online precisam de estoque. Então esse REIT acaba se beneficiando muito com esse movimento que a gente vem vendo aí nos últimos anos. Esse aqui é um pouquinho da valorização do REIT STAG ao longo do tempo. Você pode ver que ele também tem uma valorização bem bonita aqui, até de se ver, né, ao longo do tempo. Paga atualmente um dividendo yield perto dos 4,2% ao ano. Lembrando que ele também paga dividendos todos os meses em dólar. E se a gente for olhar aqui, a receita dele também vem crescendo ao longo do tempo, juntamente com o FFO, que são dados aí principalmente importantes para você ver se aquele REIT vem crescendo, e ele não deixa a desejar. E agora chegou a hora tão esperada para mostrar para vocês quanto você precisa investir nos 3 exemplos que eu trouxe aqui desses REITs para receber $500 líquidos já de imposto na sua conta todos os meses, tá? Então aqui, essa calculadora que eu criei, eu coloquei os $500 aqui que a gente gostaria de receber todos os meses, que seria em torno de $6 mil anuais. Só que como existe uma tributação de 30% sobre os dividendos recebidos lá no exterior, a gente tem que considerar isso na nossa conta para ela não ficar falha. Então, fazendo esses 30% adicionais aqui, a gente chega a um dividendo anual de $8.500 para ser recebidos todos os anos, para a gente receber 500 todos os meses já líquidos de imposto. Então, fazendo as contas com os 3 REITs que eu trouxe de exemplo para vocês, considerando o dividendo yield atual de cada um deles, esse aqui é o valor investido necessário em cada um deles para receber $500 todos os meses. Então, no EPR seria $116 mil, né? Que daria seus $8.500 de dividendos anuais, descontando o imposto, daria os $6 mil ao ano, que dá $500 por mês. O O, né? Que é o Realty Income, $140 mil, e o STAG, $200 mil investido nele para receber $500 todos os meses. E aqui embaixo eu coloquei também a quantidade de ações que você deveria ter em cada um desses REITs aqui, né? Para receber $500 com cada um deles, tá? Eu fiz até um pouco de uma brincadeira diferente aqui. Eu dividi esses valores
valores por 3, e aí a gente consegue ver o quanto você teria que investir em cada um deles para no total você receber 6 mil dólares no ano, que é 500 dólares por mês. Então você vê que seria 38 mil dólares no DPR, 46 mil dólares no O e 67 mil dólares no STAG. Isso daria 153 mil dólares investido no total para receber 500 dólares todos os meses com esses 3 REITs juntos na carteira. Ah, Léo, mas 150 mil dólares é impossível, eu vou demorar muito tempo para chegar nisso. Pessoal, vai algumas dicas para vocês, tá? Ninguém começa com tudo isso de dinheiro investido, todo mundo começa com pouco, mas tem que ter consistência. Fora que, eu trouxe até um estudo aqui pra vocês verem, o Realty Income, que é aquele ticker O, né, que paga dividendos mensais, é do setor de varejo. Se você pegar o histórico dele aqui, ele entregou 3.700% de valorização reinvestindo os dividendos. Sabe o que é você colocar uma grana e ter 3.000% de valorização em cima disso? Então fica muito mais fácil de você alcançar seus objetivos com o tempo e com consistência. Então dá pra chegar, basta você fazer seus aportes mensais todos os meses e reinvestir os dividendos no começo, que isso vai chegar facilmente no patrimônio muito maior até do que eu mostrei aqui de 150 mil dólares. Você pode chegar no patrimônio de 300 mil, 1 milhão de dólares investido, que vai te dar muito mais dividendos todos os meses. E lembre-se também de focar em aumentar a sua renda do seu trabalho. Então, se você ganha pouco hoje, você tem que continuar estudando e trabalhando para ganhar cada vez mais, para poder investir mais e, obviamente, aumentar o seu patrimônio, que consideravelmente vai te trazer muito mais dividendos, tá? Então não se limita aos 500 dólares todos os meses. Você pode investir muito mais para alcançar muito mais do que isso. Agora, deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, abrir um pouco sua mente. Dá sim para você criar uma renda passiva em dólar, basta você começar agora, não postergar e fazer o seu aporte todos os meses, que uma hora você chega lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!